Vamos iniciar então o nosso encontro de hoje para encerrar a nossa semana, o nosso estudo do livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o de número 40, Ante o Objetivo. E Emmanuel selecionou para nós aqui uma passagem de Paulo, em uma carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 11, em que ele conta mais ou menos a história, porque ele até faz uma referência. Vou ler aqui um trechinho para vocês, porque é interessante conhecer esse aspecto de Paulo que ele revela nessa carta, e que nós muitas vezes não conhecemos, né, por falta de estudos bíblicos mesmo, né, não é uma tradição para a doutrina espírita estudar a Bíblia, exatamente porque nós trazemos, infelizmente... Ah, que legal, William, prazer te ver por aqui, meu amigo. Deve ter acertado o seu turno por aí, né? Legal, legal. Então, por falta dessa tradição que nós temos de estudar a Bíblia, por ter esse aspecto religioso, esse aspecto muito tradicional das religiões que se encontram presentes, né, na nossa sociedade, nós deixamos de estudar. E eu me lembro que nós tínhamos aqui no Paul Talk, há alguns anos, eu já comentei com vocês sobre isso, uma sala chamada Espiritualismo Ecumênico. Né? Vocês se lembram? Era um estudo feito na categoria Espiritualismo, e quem conduzia o estudo era o nosso querido Pai Joaquim de Aruanda. Ele era um espírito que vinha, né, da religião da Umbanda, e aí então, através da incorporação de um médium, então ele fazia os estudos aqui no Paul Talk. Então ele fazia estudo do Livro dos Espíritos, Bhagavad Gita, e fazia também um estudo das cartas de Paulo. E era interessante a gente observar que não era simplesmente você estudar a Bíblia, mas você conhecer Paulo de Tarso, e você conhecer o pensamento dele dentro daquele cristianismo primitivo, e da forma como ele procurava estimular todos os grupos cristãos que estavam se formando naquela época, e eram grupos que se encontravam geograficamente distantes, né? Na Grécia, na Itália, em várias outras regiões. Então estudar as cartas de Paulo era muito mais do que simplesmente ler a Bíblia, era conhecer o lado humano desse homem e também conhecer o que se passava na mente das pessoas daquela época. Então, se vocês tiverem oportunidade e curiosidade também, leiam todas essas cartas de Paulo, essas que ele encaminhava, né? A epístola de Paulo, carta para um, carta para outro, façam a leitura e mentalizem, né, aquele contexto da época como se vocês estivessem presentes lá. E aí vocês vão conhecer um lado que nós muito pouco estudamos, muito mais por um preconceito, porque quando você fala para um espírita, você já estudou a Bíblia? Ele fala, não estudei a Bíblia porque a Bíblia para mim não significa nada além de um livro histórico. Na verdade, nós temos ali alguns aspectos da Bíblia que, tirando mais uma vez esse lado religioso, esse lado dogmático, é um livro extremamente instrutivo. É como se nós estivéssemos, imaginemos que nós fizéssemos parte de um grupo que começava a se formar dentro dos estudos dirigidos, né, ou baseados nos pensamentos de Jesus, e aí nós tivéssemos alguém que fosse para nós uma grande referência e ele morasse distante. Vamos colocar, por exemplo, como Kardec fazia na sua época, ele se comunicava através de cartas com os grupos com os grupos espíritas que começavam a se formar, ele trocava ideia e tudo mais. Só que o que Kardec utilizou foi muito mais um lado filosófico, enquanto que Paulo de Tarso utilizou mais esse lado espiritual, esse lado mais religioso, né, vamos dizer assim. Então era aquele homem que ficava de longe, mantendo, sustentando a fé, sustentando a coragem desses grupos. Então Paulo de Tarso fazia isso. Então, se vocês tiverem um dia vontade, disponibilidade, leiam. Vocês terão uma surpresa muito agradável com todas essas mensagens que chegavam a esses grupos mediúnicos, ou esses grupos cristãos, desculpem. Mas, aqui lendo esse trechinho, eu vou pegar a partir do capítulo 3 para a gente não se estender muito. Né? Bom dia, pessoal que chegou.
Som ok? Beleza. Então, ele, começando aqui no primeiro versículo, a gente vai até o 11, que é o que interessa para nós. Ele diz o seguinte: preste bem atenção na forma como ele conversava com esses grupos, e contando exatamente a experiência pessoal que ele viveu dentro dessa transformação, da transformação que ele sofreu, pela qual ele passou. Então ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Por isso, por tantos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-la revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tende em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perseguição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. E aqui depois ele continua conversando com esses irmãos, né, do grupo de Filipe. E aí então, esse texto então que Emmanuel separou foi exatamente esse versículo que fala que para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Ele fala sobre a ressurreição da alma, né, naturalmente, que a gente já falou sobre isso, a ressurreição do espírito. Mas a gente começa fazendo um raciocínio que nos leva a uma viagem muito pessoal, a uma viagem muito subjetiva, né? Uma viagem que cada um deve fazer. Porque quando nós chegamos aqui no nosso mundo, a gente viveu experiências na nossa infância, na nossa juventude, adolescência, juventude, chegamos à maturidade e durante esse trajeto todo a gente foi fazendo planos. O que nós seremos quando crescermos, né? Aquela pergunta clássica, né? O que você vai ser quando crescer? E a gente começa então a elaborar o nosso projeto pessoal, um profissional, um projeto acadêmico, um projeto familiar, né? Quem nunca fez aquelas brincadeiras, né? Com quem você vai namorar, com quantos anos você vai casar, quantos filhos você vai ter. Isso faz parte, né, de uma brincadeira infantil, mas não deixa de ser uma fantasia que nós, enquanto crianças, alimentamos, fazendo um projeto para as nossas vidas. E aí então, quando criança, nós brincamos de professores, brincamos de engenheiros, brincamos de policiais, todo mundo criando também o seu próprio caminho. E aí então,
À medida que o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo esses projetos e colocando cada vez mais os pés no chão. Conforme a maturidade vai chegando, esses projetos se tornam mais sólidos, a gente começa a pensar de uma forma mais racional aquilo que é possível, aquilo que não é possível de se fazer, e aí então começamos a fazer um planejamento. Quanto mais o tempo avança, mais esse planejamento vai se tornando mais concreto, mais palpável para todos nós. E para alcançarmos aqueles objetivos que nós traçamos nesse projeto pessoal que cada um fez, nós vamos escolhendo formas e vamos fazendo escolhas para tentar alcançar esse objetivo da forma mais feliz possível. Né? Pois é, eles brincavam de ser professora. Né? Então todo mundo tinha alguma a fantasia quando estava nessa fase. E aí então, conforme nós vamos escolhendo as formas para alcançarmos esses objetivos, nós vamos também nos deparando com os preços, com as consequências de cada escolha que a gente faz. E algum desses preços podem ser preços brandos, outros podem ser preços bastante dolorosos, porque diante desse projeto nós fazemos não apenas um profissional, mas fazemos também um projeto afetivo. Com quem nós desejamos nos relacionar, como vai ser esse relacionamento, se por acaso eu desejo apenas sentir as emoções do relacionamento, os prazeres do relacionamento, e para isso eu posso pagar qualquer tipo de preço. E aí então nós nos deparamos com as frustrações, com as decepções, com as ilusões, fantasias que nós criamos. Né? A mesma coisa acontece com as profissões, nós queremos fazer alguma coisa que muitas vezes é para nós um sonho, mas não nos dá sustentação financeira. Por outro lado, nós escolhemos uma profissão que é para nós bastante rentável, mas que de outra forma não nos satisfaz dentro dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Então a vida, conforme ela vai se tornando mais séria para todos nós, né, e séria no sentido de termos mais responsabilidades, maiores são as consequências das escolhas que a gente faz. E aí então nós começamos a fazer uma interpretação da nossa vida. Cada um interpreta a vida da sua perspectiva, que a minha vida é muito boa, que a minha vida é muito problemática, que a minha vida podia ser melhor, que eu deveria ter feito isso, que eu sou muito feliz por ter feito tal coisa. Então, vamos ali interpretando a vida a partir da nossa perspectiva. Só que analisar a vida por ela mesma, analisar a vida simplesmente como uma sequência de eventos dentro desse período que nós vivemos, né, a partir do momento em que nós estamos lá no berço, a partir do momento em que nós nos aproximamos cada vez mais da sepultura. Então, nesse intervalo, a nossa vida vai se desenrolando através de fatos, de eventos, que para nós podem ser felizes ou infelizes, ou muitas vezes não ter significado nenhum, mas nem por isso deixa de acontecer. E aí então nós começamos a fazer um planejamento, né? Qual é o sentido exatamente da nossa existência? Aí já entra um pensamento mais filosófico. Normalmente a gente tem esses pensamentos quando a gente passa por aqueles momentos de revisão, aqueles momentos de reflexão diante de uma situação que para nós não foi tão agradável. Então a gente faz uma revista de tudo aquilo que a gente viveu até aquele momento e começa a se perguntar o que eu fiz ou deixei de fazer para chegar até aqui, ou o que eu posso fazer, ou o que é possível de eu fazer para poder pegar um caminho diferente. A gente lembra aquele pensamento que é atribuído a Chico Xavier, mas na verdade ninguém sabe qual é a sua origem. Ele diz que ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo, mas ele pode começar agora e fazer um novo fim. Mas então, tudo depende do quê? Do que nós realmente esperamos. Porque quando nós começamos a entrar num campo mais filosófico e mais espiritualista, nós saímos da nossa vida material e começamos a fazer um planejamento também da nossa vida espiritual. Não a vida espiritual no sentido de para onde eu vou e como é o lugar onde eu vou, mas principalmente como eu estarei, o que eu venho construindo para poder chegar numa condição melhor, ter uma vida feliz, encontrar aquela paz de espírito, né, que é uma expressão que muitos de nós falamos e muitos de nós desejamos, mas muito poucos conseguem alcançar. Ter aquela paz de consciência, aquela sensação do dever cumprido, aquela felicidade por ser quem é, por construir o que construiu, por se transformar na pessoa que se transformou. Então, para podermos chegar nessas
reflexões, nós começamos então a interpretar a nossa vida a partir de uma perspectiva espiritualista. Isso significa que nós começamos a escolher as nossas crenças, começamos a escolher a religião que nós vamos seguir, e cada religião, nós sabemos, existe um corpo doutrinário que nos dá diretrizes, o que você pode ou não pode fazer dentro de algumas religiões que fazem essas imposições. Outras dizem o que você deve ou não deve fazer. Eu evoco sempre aquele pensamento budista, que já comentei com vocês aqui em outra oportunidade, que para os budistas, e o espiritismo também tem um pensamento bastante semelhante dentro dessa filosofia espiritualista. Aliás, existem muito mais pontos em comum com o budismo, no sentido filosófico, do que nós imaginamos. É que, como nós estudamos muito pouco sobre as doutrinas orientais, nós acabamos não vendo essas semelhanças. Mas o budismo diz o seguinte, que não existe o certo ou errado nas escolhas que nós fazemos. Existem consequências boas ou consequências ruins. Porque quando você fala certo e errado, significa que eu estou impondo para você aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode. E tira de nós, acaba nos limitando no nosso livre-arbítrio, tirando essa liberdade de escolha que todos nós temos. Então, quando nós pegamos uma crença como essa, que a doutrina espírita nos proporciona, para nós que somos espírita, para aqueles que são simpatizantes do espiritismo, nós começamos a pensar nisso. Nós temos liberdade plena e absoluta para agirmos, só que nós temos também as responsabilidades. É a lei de causa e efeito que traz para nós uma diretriz. E muito mais do que causa e efeito, porque quando se fala em causa e efeito, dá a impressão de que nós estamos vivendo sob ameaça também. Não faz isso que você vai ser castigado. Se você fizer isso, você vai ganhar um biscoitinho. Então, na verdade, quando se fala em causa e efeito, nós começamos a pensar de uma forma mais ampla, de uma forma mais plena, mais abrangente, mais precisamente, dizendo assim, olha, você pode fazer aquilo que você tiver vontade de fazer. Você pode agir da forma como você acha melhor. Só que é importante que você tenha compreensão de que tudo aquilo que você faz vai te trazer uma consequência. E te trazendo essa consequência, você tem que pensar se você está disposto a sofrer aquilo que virá como consequência, ou se você está preparado para receber aquela felicidade que pode chegar até você, aquela alegria que chegará até você. Então nós começamos a ver a nossa vida a partir das nossas crenças, ver a nossa vida a partir da nossa fé. Então, a doutrina nos proporciona não apenas valores, a oportunidade de desenvolvermos esses valores e começarmos a analisar nossa vida assim, olha, tudo que você faz, você tem que analisar se é bom ou se não é bom, se vai te fazer feliz ou te vai te fazer infeliz, se vai fazer as pessoas à sua volta felizes ou não. Então, nós transformamos então esses valores como sendo instrumentos da nossa evolução no nosso dia a dia, começamos a ter uma compreensão também mais realista, mais palpável, mais sólida a respeito daquilo que nos espera na nossa vida espiritual, porque a nossa vida material, a gente lembra disso, ela tem prazo de validade, e o prazo de validade varia para cada um de nós, que felizmente ou infelizmente para alguns, nós não sabemos exatamente quando isso vai acontecer, mas certamente nós sabemos que vai acontecer. Pelo menos nessa trajetória terrena. Mas quando a gente tem essa convicção de que nós somos espíritos imortais e que a nossa vida continuará, apesar do final desse estágio físico, a pergunta é como nós chegaremos nesse final? O que nós esperamos exatamente que nos chegue dentro daquilo que nós estamos construindo no nosso dia a dia aqui no mundo físico? Porque nós temos, como eu falei para vocês, o trabalho, as relações sociais, os objetivos, as relações afetivas. Nós queremos tudo aquilo que possa nos fazer felizes. Mas muitas vezes nós escolhemos a forma errada de escolher isso. A gente pensa assim, eu quero ser feliz a qualquer custo na minha vida afetiva. Então eu me entrego de corpo e alma e coração para aquela pessoa com quem eu vou me relacionar, faço tudo o que for possível, etc. e tal, e de repente eu percebo que eu estou perdendo a minha própria personalidade, estou vivendo em função daquilo que o outro pode me oferecer. Profissionalmente a mesma coisa, socialmente a mesma coisa, emocionalmente a mesma coisa. Então são as nossas crenças que começam a definir a forma como nós vamos viver.
E é interessante, porque quando nós escolhemos uma religião, para quem já teve a oportunidade de viver a doutrina espírita depois de uma outra religião, a gente vê assim um contraste. Porque primeiro você é direcionado dentro de uma doutrina, depois você troca de religião, você passa a viver em função de outra doutrina. E você, dependendo do tamanho do salto que você dá de uma doutrina para outra, você sofre um choque. Muitas vezes medo, insegurança, indecisão, muitas vezes liberdade demais, né? Porque muitas vezes a doutrina que você escolhe te dá liberdade de escolha e você não está preparado para vivê-la. E aí você fica completamente desorientado. Eu lembro de uma passagem do filme A Espera de um Milagre, Espera de Milagre não, deixa eu ver, Um Sonho de Liberdade, me lembrei agora. Aquele que mostra um grupo de homens presos, e aí então eles tentam, né, viver a vida dentro do presídio, um fazendo planejamento para fugir do presídio, o outro cumprindo a sua pena. E eu me lembro de um dos personagens do filme que ele, depois de um certo tempo, ele recebeu alta, ou recebeu a liberdade, né, ele recebeu a liberdade para viver a sua vida fora da prisão. Só que ele tinha passado praticamente 50 anos preso. E aí então depois ele recebeu a liberdade, ele foi para a cidade, começou a trabalhar dentro daquele programa de integração de presos e tudo mais, e ele não suportou a liberdade. E ele acabou cometendo suicídio. Simplesmente porque ele estava acostumado com uma rotina que para ele era rígida, e que ele sabia que ele tinha hora para acordar, hora para comer, tinha alguém que cuidava da sua vida, ele tinha um programa, apesar de muito rígido, e quando ele recebeu a liberdade era ele que tinha que tomar as próprias decisões. E para ele aquilo foi insuportável. E ele cometeu suicídio. E isso acontece, não de uma forma tão trágica, mas acontece com muitos de nós que mudamos de uma religião para outra, porque nós temos uma religião que para nós é muito rígida, e de repente você passa para outra que é mais flexível, que te dá mais liberdade. Chama um sonho de liberdade, Fernanda. Tá? Eu não sei qual é o nome que vocês vão encontrar aí na Europa, tá? Mas o Elcio colocou lá em cima os atores, né, o Tim Robbins, o Morgan Freeman e tudo mais, vocês vão conseguir encontrar por ali. Tá? É um filme excelente, traz uma grande reflexão. Então, vocês sabem, né, eu tive a oportunidade de viver essa liberdade religiosa, né, ou essa pluralidade religiosa, porque eu estudei num colégio católico durante alguns anos. Depois eu conheci a igreja metodista, uma igreja evangélica que era moderada, não era tão radical, não era tão ortodoxa como muitas delas. Depois eu comecei a estudar um pouco sobre esoterismo e depois eu reencontrei. Eu falo reencontrei, né, porque a gente sabe que quando a coisa está na veia, a gente só se desorienta um pouquinho, mas depois a gente volta. E depois eu acabei encontrando o espiritismo e lá se vão 20 e tantos anos, né? Inclusive convivendo com o espiritismo no dia a dia da minha família. Mas eu tive a oportunidade de viver cada doutrina, cada prática religiosa, cada dogma, cada filosofia. Então nós vamos estabelecendo uma forma de interpretar nossa vida a partir dessa perspectiva e vamos então seguindo uma trajetória, objetivando, né, procurando um objetivo maior. E é isso que todo mundo busca. Nós queremos aquela felicidade eterna, nós queremos aquela felicidade absoluta, nós queremos encontrar os amores de nossas vidas, não o amor no sentido sexual, de dependência, mas os amores de família, os amores de amizade, é o que todo mundo quer. A gente quer parar de sofrer as dificuldades que o mundo físico acaba oferecendo para nós, ficar se preocupando com o que você vai comer amanhã, quais são as contas que você vai pagar, que horas que você tem que acordar. Nós queremos simplesmente viver uma felicidade plena, de acordo com essas descrições que chegam para nós dos espíritos mais elevados, quando eles dizem que nós seremos felizes por aquilo que nós nos tornarmos, e essa felicidade vai se transformar em ação na nossa vida. É o amor pleno, é o amor em ação na vida de cada um de nós. Só que para poder chegar nesse objetivo final, nós temos um caminho longo para percorrer. E é exatamente nesse sentido que Emmanuel traz para nós aqui esse texto, que vai nos levar a essa reflexão, mostrando exatamente, né, que ante o objetivo que nós traçamos para as nossas vidas, né, que aliás muitos de nós escolhemos uma determinada religião por simpatia,
escolhemos uma religião por afinidade, mas ela não se transforma necessariamente numa filosofia de vida para cada um de nós. E o que significa filosofia de vida? Significa que, vai com Deus, bom trabalho, Milton. Significa que aquilo que aquela doutrina filosófica ou espiritual oferece para cada um de nós é a forma como nós vivemos o nosso dia a dia, é a forma como nós aplicamos o nosso dia a dia. Então eu escolhi viver dentro daqueles padrões que, para mim, né, eu pessoalmente falo da doutrina, que ela não me provoca nenhum tipo de limitação, ela não me provoca nenhum tipo de medo, ela me esclarece com relação às responsabilidades, ela me diz quais são as melhores escolhas que eu posso fazer, quais são as melhores formas de viver as experiências do meu dia a dia, e aí então, adotando esse conjunto de valores, se transforma para mim uma filosofia de vida, e eu procuro fazer com que isso aconteça todos os dias, e é o que cada um de nós procura fazer também todos os dias. A gente acorda pensando no que tipo de trabalho a gente vai ter que fazer, qual é a melhor forma de desenvolver esse trabalho, se isso vai trazer algum prejuízo para nós. Nós pensamos no prejuízo que vai provocar nos outros, porque nós jamais conseguiremos ser felizes às custas do sofrimento alheio. Isso é algo que para nós é muito real, para nós é muito presente. Então isso se transforma numa filosofia de vida. De que forma que nós vamos viver essa filosofia? Então, saindo daquilo que para nós é uma simpatia, que para nós é bonitinho, que para nós é agradável, quando a doutrina começa de fato a ser absorvida por cada um de nós, aí então ela se transforma numa diretriz, essa diretriz que nós escolhemos. Não significa que ela seja a melhor diretriz, a melhor filosofia que todas as outras, porque nós sabemos que cada um se afiniza com um determinado tipo de ideias. Assim como cada um gosta de um tipo de música, cada um gosta de viver sua vida dentro de um conjunto de valores. Mas o importante é lembrar que, se nós pegarmos cada uma dessas filosofias, todas elas não nos levarão ao mesmo ponto, que é alcançar essa felicidade que todo mundo deseja, essa felicidade que todo mundo quer. Então vamos aqui ao nosso texto. A Vaninha colou para vocês aí já. Foi selecionado então por Emmanuel, né, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11, Paulo escrevendo então naquele trecho: para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Ou seja, para ver se de algum modo eu posso alcançar essa transformação espiritual, né, no reino dos céus, na linguagem utilizada naquela época, e para nós na dimensão espiritual, que é a nossa casa verdadeira. E aqui então Emmanuel diz para nós assim: alcancemos o alvo que mantemos em mira. Alcançaremos o alvo que mantemos na mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor comumente ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta a que nos propomos tem um preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome, ou seja, desmoraliza o próprio nome. O oportunista, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente do direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que tributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo, através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas, por tua vez, chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue com valoroso esforço na conquista do eterno prêmio.
Na primeira parte desse nosso texto, quando Emmanuel vai selecionando para nós os objetivos de cada pessoa, ele fala do avarento, que quando ele traça o objetivo dele, que é chegar ao cofre forte, ele consegue. Principalmente se ele utiliza, né, a gente lembra aquela frase de Maquiavel, que embora seja interpretada de um modo equivocado, dentro do contexto que ele propôs naquela época dos governos absolutistas na Idade Média, ele dizia que os fins justificam os meios. Significa o seguinte, então, para nós, dentro dessa visão mais popular, que quando nós escolhemos um objetivo, não importa o que nós façamos, nós chegaremos lá. E esse, quando fala não importa se é válido ou se não é válido, se está dentro das regras, se não está dentro das regras, se é moral ou se é imoral. O importante é nós alcançarmos isso tudo. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu quero de qualquer forma constituir uma família e eu quero me casar com aquela pessoa. Então ele vai, faz ali o seu planejamento de sedução, de aproximação, e depois chega e consegue se casar com aquela pessoa. O importante foi que ela conseguiu o que ela queria. Isso é o que todo mundo diz. Mas muitas vezes nós não pensamos em qual caminho nós escolhemos para poder chegar naquele objetivo. Porque quando nós pegamos um desvio, nós teremos que voltar e fazer o caminho original. E esse retorno muitas vezes é muito doloroso. Então, fala do avarento, fala do malfeitor, fala do político hábil, da mulher desprevenida. E quando se fala nesse sentido da mulher desprevenida, fala de todos nós, de modo geral, que nos aventuramos, né, nesses mares de emoções, mares de sensações, e nos esquecemos, né, daquilo que vai nos provocar de alguma forma sofrimento e vai causar também sofrimento nos outros. Porque o que vale para nós é viver o momento, é viver o prazer. E o mundo hoje, principalmente nesse campo afetivo, é aquilo que existe de mais intenso. As pessoas desejam aqueles momentos fugazes, aqueles momentos intensos, aquelas emoções fortes, mas de repente a emoção passa e vem a ressaca da relação. E essa ressaca da relação vem frustrações, decepções, cobranças, dramas de consciência, consequências e lesões na vida afetiva da pessoa. Então, em tudo aquilo que nós temos. Então, todos esses preços que nós pagamos, normalmente nós pagamos pela nossa impulsividade, pela nossa inconsequência. Só que hoje nós temos uma capacidade, embora uma capacidade ainda mínima, né, porque nós somos hoje aprendizes dessa nova doutrina. Quando nós falamos assim, nossa, eu já tenho 20 anos de doutrina espírita. Aí muitas vezes fica assim, né? Eu muito impressionado, né? Nossa, ele já tem 20 anos de doutrina espírita. Só que eu devo ter mais ou menos uns 5.000 anos de viciações. O que são 20 anos diante de 5.000 anos, vivendo daquela forma equivocada e tudo mais? Então nós costumamos, né, fazer esse planejamento não a longo prazo, no sentido daquilo que precisa ser planejado, mas a gente vai vivendo degrau por degrau. Eu quero um pouquinho disso, um pouquinho disso, um pouquinho disso, e se der sorte a gente consegue chegar no final desse caminho. Só que a gente sempre vai fazendo assim, é como se fosse hoje, que nós vemos, né, aquelas residências que são construídas nas comunidades hoje, né, você faz ali um quartinho, depois você faz um puxadinho no fundo, depois faz mais um anexo na lateral, depois você faz mais um pedacinho em cima e vai construindo aquela residência sem um planejamento sólido e de repente qualquer tipo de turbulência faz com que ela desabe. Assim é a nossa vida. A gente vai vivendo de momentos, a gente não faz um planejamento a longo prazo. Então hoje, com esse conhecimento mínimo que nós temos, né, exato, né, são ilusões, são castelos construídos sobre areia, né, então tudo aquilo que a gente vai, né, pode usar como comparação é mais ou menos a nossa realidade hoje. Então as pessoas se casam dizendo assim, vamos ver se dá certo. Antigamente aquele casamento ele era feito, né, o planejamento de um casamento, por exemplo, ele era feito para a vida toda. Então você casava até que a morte os separe. E isso a gente fala de os casamentos que foram realizados há uns 30, 40 anos, né, umas 3, 4, 5 décadas. Hoje as pessoas falam assim, olha uma para outra, vamos namorar, vamos casar e vamos ver se dá certo. Se não der certo a gente separa. Então quer dizer, hoje a gente faz um planejamento já contando com o fracasso. Mas nós contamos, né, com a ação diante do fracasso, mas não estamos psicologicamente e emocionalmente preparados para lidar com eles. Daí que a nossa vida hoje é tão dramática, essa vida tão sofrida, tão instável, porque a gente vive desses momentos rápidos
desse imediatismo, como lembrou o Balk um pouco mais acima. Então, na verdade, hoje, quando nós começamos a nos ver como espíritos imortais que somos, é importante que a gente saiba viver cada momento, né? Viver cada momento pensando nas consequências. Eu falo muito, né, sobre, para quem gosta de jogar xadrez sabe como isso funciona. Você não joga xadrez simplesmente no impulso de um lance. É necessário que você faça um planejamento do lance que você vai dar, antecipando 3, 4 jogadas à frente. A nossa vida é assim. Mas a gente tem que fazer esse planejamento daquilo que a gente vai fazer pensando naquele objetivo final. Eu desejo chegar ao mundo espiritual numa condição de equilíbrio, numa condição de um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de satisfação pela realização que eu tive, né, da minha vida pessoal, daquilo que eu pude construir, daquilo que eu pude viver, daquilo que eu pude proporcionar no ambiente onde eu me encontrava, familiar, profissional, acadêmico, religioso, social, não importa onde seja. Então eu desejo chegar no plano espiritual assim. Aquele espírito que, quando chegar, será ali recebido pelos amigos, recebendo todas as congratulações por ter uma vida saudável, uma vida produtiva, uma vida que tenha valido a pena. E aí eu invoco, né, mais uma cena de filme que eu sempre gosto de chamar atenção, que é o filme O Resgate do Soldado Ryan, que logo no final do filme, depois que passa todo aquele conflito de guerra, e o tal do soldado Ryan, né, que chega com a família depois para visitar o túmulo daquele que foi o seu oficial que o resgatou, ele olha para a esposa e diz assim: fala para mim que a minha vida valeu a pena. E ele fala isso chorando, porque ele começa a lembrar de todos os fatos, de todas as pessoas que sofreram, de todas as tragédias que aconteceram, para que ele sobrevivesse. E aí depois ele chega no final e diz para a esposa: fala para mim que a minha vida valeu a pena. Que ele precisava ouvir isso. Então muitos de nós, chegando no final da vida, vamos nos perguntar: mas a nossa vida realmente valeu a pena? Porque nós sabemos que chegaremos no plano espiritual. Nós saberemos que, chegando no plano espiritual, nós vamos nos deparar com a nossa consciência, vamos nos deparar com os espíritos com que nós tivemos afinidades, vamos fazer uma revisão da nossa vida. Tudo isso para nós é na teoria. Mas na prática isso é muito diferente, porque quando nós chegamos no mundo espiritual e começamos a fazer uma avaliação de tudo aquilo que eu desejei como objetivos de felicidade, de alegria, de satisfação, e a forma como eu agir para conquistar tudo isso vai me provocar ou uma satisfação se eu conseguir agir do modo correto, ou um grande drama, um grande sofrimento, uma grande angústia, uma grande culpa, se por acaso eu tentei fazer aquilo de um modo impulsivo, de um modo inconsequente. Então todos nós desejamos, nós lemos tantos e tantos livros que falam sobre isso, que o espírito chegou e a família estava ali dando um abraço, parabenizando por ele ter sido um espírito bem-sucedido no empreendimento, né, que ele realizou durante a sua existência e tudo mais, mas nós lemos também vários espíritos que chegam naquele estado de perturbação, de solidão, de perseguição, de culpas e tudo mais, essas turbulências que acontecem na consciência de todos eles. Então nós sabemos o seguinte, que se você chega na condição de perturbação, é porque a sua vida não foi saudável, é porque a sua vida não foi equilibrada. Se você chega numa condição de felicidade, é porque a sua vida foi uma vida regrada dentro desses princípios que não te limitaram à ação, mas conseguiram te trazer disciplina. Aquela música do Renato Russo diz isso, né? Disciplina é liberdade. Como é que a gente pode pensar que disciplina é liberdade? Porque quando você age com disciplina dentro daquele padrão, significa que você tem liberdade de escolha, liberdade de consciência. Se você age de uma forma impulsiva, consequentemente você vai ficar aprisionado na consequência negativa que ela vai te proporcionar. Então hoje nós conseguimos juntar tudo isso, que para nós são valores, que para nós são estímulos, que para nós são esclarecimentos, e formar esse conjunto que para nós será essa filosofia de vida. Então tudo aquilo que nós desejarmos, tudo aquilo que nós quisermos alcançar, que nós façamos isso pensando naquele objetivo final. O nosso objetivo não é comprar casa, o nosso objetivo não é um casamento, o nosso objetivo não é uma viagem. O nosso objetivo é ser espíritos felizes. Isso tudo, o casamento, a casa, a viagem, o trabalho, tudo isso para nós são experiências que vão nos fortalecer, que vão nos amadurecer.
Então nós não podemos viver em função disso, porque essa liberdade espiritual que todos nós buscamos vai depender da forma como nós vivemos as nossas vidas. O Jorge colocou para nós ali, né, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa disse isso. Né? E essa alma grande significa exatamente isso. Essa alma grande, essa alma consciente, essa alma esclarecida. Porque hoje nós vemos, quando se fala sobre almas pequenas, né, fazendo ali uma comparação com o que Fernando Pessoa falou, basta a gente olhar para a vida hoje, fora do mundo, fora desse universo que nós estudamos, que nós refletimos. Você olha na televisão e você vê pessoas que vivem, que matam e morrem por pequenos motivos. Pessoas que andam pelas ruas feitos zumbis, sem saber de onde vem, sem saber para onde vai, simplesmente vivendo aquele automatismo. Não conseguem ver aquilo que o seu pequeno mundo oferece. É mais ou menos aquela formiga que anda em cima de uma folha, acreditando que essa folha é todo o universo que ela pode percorrer. Esse morto-vivo, esse que a gente coloca, são exatamente essas consciências paralisadas, essas consciências limitadas, porque não conseguem ver nada além das suas próprias necessidades básicas e imediatas. Não são capazes de ver além daquilo que a vida pode oferecer. Nós hoje, pelo menos, sabemos que isso é possível. Não significa necessariamente que nós tenhamos capacidade para isso, porque isso vai depender de cada um e da experiência que cada um vive. E nós sabemos que as experiências imediatas que acontecem na nossa vida, aquilo que acontece hoje, a minha preocupação do momento, é algo realmente muito intenso. É algo que exige de mim toda a atenção. Eu tenho que resolver problemas comigo, resolver problemas da minha vida, resolver problemas da minha família. Só que além desse problema, a gente lembra que os problemas vão ficando para trás conforme o tempo vai passando. E aquele objetivo que eu desejo vai se aproximando cada vez mais de mim, dependendo da forma como eu vivo, ou ele vai se tornando mais distante, se eu faço escolhas equivocadas. Então, tracemos um objetivo para as nossas vidas, esse objetivo espiritual, esse objetivo de crescimento, e saibamos viver cada momento da nossa vida sempre pensando naquele objetivo final. Mais ou menos como se fosse o farol lá no horizonte, né, que aquele navio está tentando alcançar. Então, independente da tempestade, dos desvios que tenham que acontecer, que a gente sempre olhe lá na frente, não perdendo aquela referência. Aquela grande luz que nós temos hoje, sem dúvida nenhuma, é Jesus. Por aquilo que ele trouxe, por aquilo que ele ensinou. Então, esse farol deve ser para nós. Cada vez que nós formos tomar uma decisão, fazemos uma escolha, olhemos para esse farol para saber se a gente está se afastando, se desviando ou está se aproximando dele. Quanto mais próximo nós chegarmos, mais feliz nós alcançaremos também. Mais rápido nós alcançaremos também. E seremos, consequentemente, mais felizes. Então, observemos sempre isso. A nossa vida terrena hoje, sim, é importante, porque se não fosse importante, nós não estaríamos aqui. Os problemas que nós enfrentamos são consequências, muitas vezes, que vêm das escolhas que nós fazemos ou como experiências necessárias para todos nós. Mas, independente do que aconteça hoje, a gente nunca baixa a cabeça, sempre mantém os olhos atentos naquele horizonte que nós desejamos alcançar. Esse é o principal objetivo para todos nós. O Balk colocou para nós ali, feliz é o homem que carrega consigo o tesouro das virtudes. A riqueza do homem está em seu coração. Esse é o objetivo que nós temos que chegar. Né? A Lívia lembrou ali, né, sobrevivendo ao invés de viver, que é exatamente a condição da maioria dessas pessoas hoje. Guerras, sofrimento, inconsequência, irresponsabilidade, falta de interesse pelo próximo, falta de amor pela vida. São simplesmente mortos-vivos, andando pelo mundo, sem saber de onde vem, sem saber para onde vai. Se nós temos esse esclarecimento, temos que fazer disso algo muito sério, algo muito importante para nós. É o futuro que nós temos ali nos esperando, é o futuro que para nós foi planejado. Então não deixem de fazer uma releitura, como lição de casa, desse texto número 40 do nosso livro Vinha de Fonte Viva, né, que é Ante o Objetivo, porque lembrando sempre, né, que a gente tem que pegar um texto desse, de reflexões, e tentar encaixar isso no nosso dia a dia. Eu posso não ser um malfeitor, eu posso não ser um político, mas eu sou uma pessoa que tem atividades. Então, quando eu pego esse texto e começo a encaixar na minha realidade, esse texto ele acaba se sendo personalizado de acordo com as minhas necessidades, de acordo com a medida exata, né, que eu preciso
para poder viver essa experiência de um modo diferente, essa experiência de vida de um modo diferente. Então, finalizamos por aqui o nosso estudo de hoje, né? Eu acho que não, Fernanda, teria que procurar, porque eu não me dei conta dele. Aí teria que fazer realmente a gravação para quem quiser, tá? Bom, eu vou passar então para a nossa amiga fraterna, que vai fazer para nós o encerramento, e depois a gente volta.